Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Neste vídeo eu vou tratar de um assunto que é considerado um assunto de conhecimentos gerais, tá? Mas que tem a ver com um problema ambiental e é um problema que não é de hoje, viu? Antes eu quero pedir para você já dar aquele joia, tá bom? Para ajudar a propagar esse vídeo, a divulgar esse vídeo, para que outras pessoas tenham a possibilidade de acompanhar esse vídeo, tá? E isso fortalece o canal, você sabe disso, né? E se você não é inscrito ainda, faça isso agora, não custa nada e me ajuda bastante, tá bom? Agora, eu quero falar basicamente sobre essa imagem que vocês estão vendo atrás de mim, deste casal. Então, este é o casal Daisy e Cláudio, dois médicos, tá? Esses dois médicos, eles trabalharam num projeto que levou saúde à população indígena Yanomami. Isso aconteceu no passado. Eu quero contar essa história direitinho para vocês e eu vou deixar aqui embaixo o link para você ter acesso à matéria na íntegra, tá? Que foi redigida pela Malu Delgado, tá bom? E do jornalismo da revista Samaúma. Tá legal? Então, qualquer informação adicional que você queira, você pode consultar o material original com todas as informações. E eu vou fazer o seguinte agora para você. Eu vou dar uma passeada por essa matéria que eu acho muito importante nessa semana onde nós temos no dia 19, o Dia do Índio. Então eu acho muito importante a gente conseguir abrir os olhos e enxergar a situação real e não ficar apenas numa situação ilusória sobre a vida do índio e a situação que o índio está vivendo em seu próprio habitat, né? Em seu próprio meio de vida. Nessa foto que vocês estão vendo atrás de mim, essa foto ela está mostrando o casal olhando imagens, olhando fotografias da época em que eles trabalhavam na ONG, a ONG chamada Iriri Saúde Yanomami. Bom, o que acontece? Essa reportagem, ela fala do seguinte: porque o Estado destruiu a vida dos médicos Denise Alves e Cláudio Esteves. Então vamos entender e vamos primeiro conhecer um pouquinho do trabalho deles. Então aqui é a manchete, tá? Como eu falei, porque o Estado destruiu a vida dos médicos que salvaram os Yanomami, tá? A questão é a seguinte: ao entenderem que para cuidar da saúde indígena seria preciso cuidar da saúde da floresta, barrando o garimpo, inclusive, Denise Alves e Cláudio Esteves se tornaram alvos de articulações políticas que usaram a burocracia como arma. E a situação deles é hilária, né? É uma situação de muita dedicação e de um final embaraçoso, um final triste, né, dessa história, que na verdade ainda não terminou, mas ainda tem muita coisa para ser esclarecida. Bom, o relato aqui que eu vou ler para vocês pertence à jornalista Malu Delgado, tá bom? Ela está dizendo assim, entre aspas, isso ela está falando de quando ela foi visitar o projeto que era coordenado
pelo casal. Inclusive, o Cláudio, né? Cláudio Esteves, ele era presidente dessa ONG, tá bom? Então, aqui, ela está dizendo, a jornalista foi visitá-lo, foi visitar o projeto, e o que ela relata é o seguinte, entre aspas: não cospe no chão, segura o catarro. Eu acordei numa manhã de junho de 2001 com esses gritos. Acordar é um modo de dizer. Eu estava ensopada, dividindo uma rede ensopada com o meu companheiro de reportagem, o fotógrafo Lílio Clareto, perdão. Ela era minha estreia no território Yanomami. Lilo já tinha coberto o massacre de Ashimu em 1993, o único genocídio julgado pela justiça brasileira. Os gritos eram da enfermeira e dos auxiliares de enfermagem da Urixi Saúde Yanomami. O sol ainda nascia e eles precisavam recolher o primeiro catarro dos Yanomami para fazer o teste de tuberculose, uma das muitas doenças levadas pelos não indígenas. Era só mais um episódio do atendimento de saúde mais espetacular que eu jamais vira e jamais virei novamente. Então repare bem, quando se fala, eles acordaram de manhã logo cedo, todo mundo acordando, né, os indígenas acordando, e os enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem apressadamente coletando o primeiro catarro dos índios quando eles acordavam, falando não cospe no chão, né? Então, para cuspir no recipiente específico para coleta, para fazer o exame de tuberculose, que é um exame de catarro. E esse exame de catarro constata a presença da bactéria. Muito bem, como diz ali, essa doença é uma das muitas doenças que são levadas até o indígena pelos não indígenas, nós, né? Então, as pessoas não indígenas, elas vão ao território e acabam fazendo com que esses povos tenham o primeiro contato com vírus, bactérias e fungos que não fazem parte do habitat deles. Portanto, o sistema imunológico desses indígenas não tem condições de reagir adequadamente a esse tipo de infecção, o que pode levá-los à morte, inclusive. Mas, porém, uma outra coisa é importante saber. Se esses profissionais de saúde estavam lá, é porque outros não indígenas estiveram antes, porque senão eles não precisariam desse atendimento de saúde, correto? Muito bem, então a gente vai chegar lá. Olha só, para chegar até aquele momento, nós havíamos viajado primeiro de helicóptero, depois de avião e depois um dia de barco pelos rios da terra indígena. Olha só que trabalho, hein? Aí vem. Quando alcançamos a aldeia, ensopados pela chuva e sem ter podido comer, descobrimos que aquele grupo Yanomami tinha se movido para um acampamento perto da roça. Quer dizer, esse trabalho todo e não encontraram os índios. Perguntamos mais uma vez, pegamos mais uma vez o barco e apontamos noite fechada. Aportamos noite fechada. Isso aí, inclusive, ela relata aqui, olha lá, que não é uma situação prudente fazer isso, né? Viajar de barco à noite. Bom, enfim, com pouca macaxeira para si mesmos. Macaxeira é a mandioca, tá? Uma comida típica do povo indígena.
tá? Então, até onde eu conheço, tá? Muitas etnias indígenas, elas utilizam a mandioca como fonte de alimento. Inclusive, elas propagaram esse conhecimento para os não indígenas, que somos nós, tá bom? E aí ela relata toda essa viagem, né, e toda essa dificuldade. Vocês podem ver que é uma coisa muito difícil. Quero que vocês entendam como é essa situação. Aqui ela diz: faz frio à noite nas terras altas do território e a chuva tornou tudo pior. Nossa realidade era a mesma dos profissionais de saúde, com a diferença de que eles passavam horas recolhendo catarro quando amanheceu. Com a diferença de que nós acompanhávamos o trabalho em outras 2 aldeias e depois voltamos para Boa Vista, né? E eles continuaram. Tá bom? Faz frio à noite nas terras altas do território e a chuva tornou tudo pior. Nossa realidade era a mesma dos profissionais de saúde, com a diferença de que eles passavam horas recolhendo catarro quando amanheceu. Com a diferença de que nós acompanhávamos o trabalho em outras 2 aldeias e depois voltamos para Boa Vista, né? E eles continuaram, tá bom? Então, os agentes de saúde, segundo ela, passavam meses caminhando quilômetros para entender e testar indígenas em suas próprias malocas. Nunca vi nada assim, nenhuma dedicação como aquela. Não sabia nem um atendimento que com ele existia, e me lembrando que, ficando muito impressionada. Bom, deixa eu fazer de novo. Peraí. 1, 2, 3. Nunca vi nada assim, nenhuma dedicação como aquela. Não sabia que um atendimento como aquele existia, e me lembro de ter ficado muito impressionada com a sensação de que algo muito certo finalmente acontecia no Brasil. Muito bem, então essa leitura que eu fiz aqui desse trecho foi para que você tenha a noção da dificuldade e da importância desse trabalho. Então aí vai, bom, aí vem toda a reportagem que vocês estão vendo aqui, estou passando rapidamente, tá? E aqui você está vendo uma fotografia, tá? Essa é da doutora Deise Alves. Ela está examinando, tá? Uma criança Yanomami, né? Quando o projeto estava em pleno acontecimento, né? Então é isso que eles faziam. Então toda essa dedicação, ela tem um propósito de fazer o atendimento. Olha aqui o deslocamento deles pelos rios, né? Tudo isso tem a importância de causar mudar, né, o destino desses indígenas por conta do contato que eles têm com a pessoa que não é indígena. Aí a história tem mais um link aqui, ó, que você vê uma história a mais, tá aqui. Aqui o casal novamente, nos dias atuais, certo? Tá aqui, ó, o casal. De Copérnico a Kafka, tá? Ou como o Estado puniu os médicos que revolucionaram a saúde indígena no Brasil. A história da ONG, né? Uriri. Muito bem, tá aí.
Eles trabalharam nesse projeto de 1990 até 2000. E aí você deve estar me perguntando, poxa, mas eles fizeram um trabalho legal e por que eles estavam sendo punidos? Olha aqui o trabalho dele, olha ela, né, naquela época. Isso foi de 1999, se não me engano, até 2001. Tá aqui, ó. Olha aí o trabalho dela. Coletando sangue, fazendo exames, coletando sangue, tá, dos indígenas, para fazer teste, inclusive, de malária, tá? Bom, aqui eu vou chegar daqui a pouco. Bom, o fato aconteceu é que Daisy e Cláudio passaram a ser tratados como bandidos, né? Que tinham usado os Yanomamis para desviar dinheiro público. Essa foi a complicação. Desde 2001 havia uma ofensiva, um momento do Brasil onde houve uma grande ofensiva em relação às ONGs. Houve inclusive a CPI das ONGs. Nesse momento foi quando as ONGs, que são as organizações não governamentais, elas passaram a ter, ao invés de um prestígio, porque a ONG é uma organização civil, né? É uma sociedade civil organizada que tem por objetivo atender a própria sociedade em situações, em áreas onde o Estado não consegue chegar, ou não consegue, não estou falando chegar da forma física, mas também da forma física, mas também não consegue atuar de forma significativa, porque as pessoas que vivem aquela situação são muitas vezes as pessoas que têm a melhor condição de avaliar o que elas precisam. Não alguém de fora ir lá e tentar resolver essa situação. Então é aí que entra a organização não governamental. É o terceiro setor, né? Uma vez que o primeiro setor da sociedade é o Estado, o segundo setor são as empresas, o setor privado, tá? E o terceiro setor é a sociedade civil organizada. Pois é, então, em 2001, as ONGs sofreram duros golpes fermentados, né, por comentários a respeito de fraudes, de desvios. Bom, muitas ONGs, elas foram realmente imprudentes quando fizeram o seu trabalho. Agora, não foi o caso da ONG Iriri. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Eles criaram um modelo que salvou os Yanomamis, tá? De 1990 até 2000, que seria de barreira, servia de certa forma de barreira ao garimpo. O trabalho da ONG atrapalhava o desenvolvimento do garimpo nas áreas. Aqueles não indígenas que originaram as doenças, que deram origem ao projeto, muitos deles eram garimpeiros. E aí os garimpeiros sentiram o seu trabalho prejudicado pela presença da ONG, tá? A Denise conta aqui na reportagem, ela estava na Europa, né? Em 1989, final dos anos 60, né? Anos 80, perdão, e aí ela viu ali, ela estava querendo fazer um curso de acupuntura, uma especialização já médica, né? Queria fazer especialização em acupuntura, e quando ela pegou e percebeu
uma movimentação interessante. Foi na época que, em 1989, o cantor inglês Sting, do The Police, andou pelo Japão, Europa, Estados Unidos e tal, junto com o cacique Kayapó Raoni. E aí isso foi uma coisa que movimentou a causa indígena, né? E isso fez com que ela tivesse um start e se encantasse por aquela situação. Então aí ela desistiu daquilo que ela ia fazer, que ela estava disposta a fazer lá na Europa, e ela decidiu trabalhar com índios. No caso do Cláudio, ele leu o livro, né, Guarupi, de Antônio Calhado. E aí ele estava lendo esse livro e ele decidiu fazer medicina depois disso. Agora, repara bem, isso com ele aconteceu bem antes do que aconteceu com ela, tá? Então não foi ao mesmo tempo, senão dá a impressão que ela já era médica e ele decidiu fazer medicina no mesmo tempo. Não, antes dessa época de 1989, ele já havia feito medicina com o objetivo de trabalhar com indígenas. Então, ela tinha feito medicina e queria fazer especialização em acupuntura. O cacique Raoni, a imagem do cacique Raoni, junto com o músico Sting, sensibilizou ela e ela resolveu voltar para o Brasil e trabalhar com indígenas. O Cláudio não, ele fez medicina já pensando em trabalhar com indígena. Tá? A ONG Iriri Saúde Yanomami foi criada em 1999 para ampliar o modelo de atendimento revolucionário foi iniciado esse tratamento. Ele já existia como metodologia criada pela Comissão Pro Yanomami, tá? Então o que aconteceu? Eles fundaram essa ONG para usar o modelo da Comissão Pro Yanomami e colocar em prática isso. Então a ONG era um instrumento de colocar em prática essa metodologia. E aí o que acontece? O modelo ele gerou uma grande revolução, né, no atendimento médico. Tanto é que a gente tem aqui os resultados desse trabalho que eles fizeram. Dá uma olhada. O modelo ele zerou as mortes causadas pela malária, diminuiu drasticamente a mortalidade infantil e assegurou a retomada do crescimento demográfico dos Yanomami. Olha só, impedindo o extermínio dessa população, tá? Isso aconteceu em meados de 1990 já. O antropólogo francês Bruce Albert, que conhecia o casal, né, define o trabalho dos dois médicos, tá? Foi uma revolução copernicana. O que quer dizer? Ele está comparando com a quebra de paradigma que foi o trabalho de Copérnico, né? Copérnico foi o cara que observou e divulgou ao mundo que o universo não gira em torno da Terra, mas sim que a Terra tem movimento que faz órbitas em torno do Sol. Então ele compara a revolução que o casal causou na região Yanomami com aquilo que Copérnico causou quando disse que a Terra não era o centro do universo, tá? E aí, olha só, eu vou passar aqui, ó, tem um gráfico aqui, deixa eu ver se abre o gráfico, tá aqui. O que o Estado cobrou de Cláudio e Denise em 2 décadas. Então aqui, olha, tem uma evolução, a evolução da dívida. A evolução da dívida está aqui, ó. Em 2010,
eles estavam devendo já 13,6 milhões. Em 2018, a dívida passou para 65,6 milhões. Em 2021, a dívida estava em 84,5 milhões. Tá aí. Tá? Então, aqui diz, em 8 de março de 2022, Cláudia Esteves recebeu um telefonema da cuidadora de sua mãe, já falecida, para informá-la que havia chegado na casa dela, uma carta de execução fiscal e endereçada e cujo remetente era o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judicial de Roraima. Preocupado, o médico pediu para que ela abrisse a correspondência e fotografasse, tá? E aí, olha só, já que ele tinha retornado ao Brasil, havia poucos meses, estava tentando mais uma vez recomeçar a vida, agora em Pernambuco. A mensagem da carta deixou um estado de choque. Cláudio teria 5 dias para quitar o débito de 84.557.776,49, tá? Ou deveria listar os bens para penhora. Cláudio não tem nenhum bem para listar, exceto um veículo Renault Kwid 1.0 ano 2021. Então veja bem, um cara que tem um carro 1.0 de 2021, um Renault Kwid, ele se beneficiou de um desvio de uma dívida milionária como essa? Então é aí que passa a desconfiança, né? A vida dele, do casal, foi destruída, né? E eles foram sufocados por uma dívida e que o processo, muitas partes, eles não têm elementos, eles não conseguem ter uma noção real de tudo aquilo que eles estão sendo acusados. Me parece aqui diz que eles não têm acesso, né, a todos os documentos, portanto, se eles não têm acesso aos documentos, eles não conseguem se defender de acordo com a lei, né? E aí eles começam a ter problemas a respeito de uma dívida que naquele bojo da CPI de 2021, 2001, melhor dizendo, eles acabaram entrando naquilo e o projeto foi destruído. E vocês sabem como anda a situação dos índios Yanomami nos dias de hoje, certo? Pois é, isso, pessoal, não é um problema nem desse momento apenas, nem do momento anterior, que seja o governo anterior. Pode ter contribuído, e de fato contribuiu, mas isso é uma coisa muito mais antiga do que a gente imagina, certo? A reportagem também fala sobre a negação que os grandes meios de comunicação tiveram em relação a tratar desse assunto, né? Ao deboche e ao descaso dos grandes meios de comunicação, quando o tema, enfim, era o indígena, tá? Ninguém queria falar sobre isso, escrever sobre isso, tratar ou investigar qualquer coisa a respeito disso. Então foi muito fácil destruir esse projeto, destruir a reputação dessas pessoas e torná-las devedoras do Estado de uma dívida que não existem parâmetros, não existem elementos, documentos que comprovem essa dívida.
e eles não podem se defender porque, enfim, não têm acesso aos tais documentos. Muito bem, é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês nesse primeiro vídeo deste formato. Espero que vocês tenham gostado e aí eu volto um outro dia com mais um vídeo informativo de problemas socioambientais. Até lá, fiquem com Deus. Tchau.